E hoje a gente vai fazer um balanço, então, do mercado de soja e milho em 2016 e a perspectiva para 2017. Começando pela soja, a gente teve uma boa produção, o Brasil teve uma boa produção, Estados Unidos também teve uma safra recorde, foi um ano de safra cheia no mundo todo para a soja, né? Sim, antes de tudo, muito obrigado pelo convite, Rafaela. No caso dos Estados Unidos, foi um ano de safra recorde, né? Foi um ano assim que eles subiram aí mais de 10 milhões de toneladas a produção deles em relação ao ano anterior. Nem eles esperavam por esses resultados inicialmente. O nível de produtividade não foi só uma questão de expansão de área, né? Ele veio muito acima, o clima foi muito próximo ao perfeito ao longo do ano todo. E a gente viu aí no final do ciclo várias vezes a estimativa ser revisada para cima, né? E acabou trazendo esse volume bem cheio de soja para o mercado. No caso brasileiro, né, foi uma safra que acabou sendo muito parecida com a safra anterior, apesar de ter ocorrido um aumento de área. A gente está falando da nossa safra que foi colhida aí até maio desse ano, mais ou menos, né? Mas acabou no final, né, desapontando com algumas quebras, principalmente na região do Mato Piba, né? E ali no Centro-Oeste também a gente teve bastante perda de produtividade, uma região onde isso é bastante fora do comum, né? Essas quebras de produtividade. Dessa forma, no final, assim, o saldo que a gente traz é assim, um ano com produção muito forte, é um ano com expansão de produção, que acaba fazendo frente ao forte aumento de demanda que a gente tem visto nos últimos anos nesse mercado também. Exatamente, a gente viu uma produção muito grande, mas os preços em Chicago se mantendo em torno de $10 por bushel. A China que tem mantido isso mesmo? A China é o principal vetor por trás disso. É claro que você tem outros países aí subindo seus hábitos de consumo, aumentando seu consumo de proteína, mas a China é de longe o carro-chefe. Vamos pegar 70% desse movimento, pelo menos, é a China aí. Esses 14 milhões de toneladas que a gente fala que aumenta a demanda a cada ano, né? 10 milhões vem dali. Bom, qual que é a expectativa agora para a produção, tanto no Brasil, agora essa safra que já está em andamento, quanto para os Estados Unidos no ano que vem? Bem, para essa safra do Brasil, até o momento, as perspectivas são muito boas, certo? É uma safra que não teve muita mudança, não teve muita expansão de área. Aquele ciclo que a gente vinha até 2014, né, de expansão forte ano a ano, foi quebrado. Ano passado, a expansão de área já foi bem menor, né, já foi em torno de 3%. E esse ano a gente está falando de uma área, vamos falar em 1,5%, 2% acima da área do anterior. Então a área está muito mais próxima já. Então não é esse o grande fator. O fator diferenciando é que as condições climáticas estão muito melhores. Até o momento a gente está conseguindo pescar uma safra bem forte vindo, né? Já tem algumas regiões apresentando alguns problemas, mas o quadro geral é muito positivo. Bom, e a Argentina agora volta mais forte para o mercado, né, com a retirada, ou pelo menos para a soja, a diminuição desses impostos de exportação. Então também é uma expectativa de aumento na oferta global. Então, no começo do ano, a gente tinha isso muito mais claro, a gente tinha muito mais certeza. Conversava com vários agentes de mercado no começo do ano e você tinha até preocupação. Quanto que vai entrar essa soja da Argentina? Quanto que vai entrar o caminhão de soja que eles têm guardados aí, né? Uma percentagem expressiva das reservas internacionais estão lá retidas. Quando isso vai entrar? Acabou que as retiradas de tributação não foram tão fortes, né? Não tiveram a intensidade do esperado. Elas foram muito mais um direcionamento do governo do que uma resolução da questão. Então você começou a reduzir os impostos de exportação, você iniciou a primeira retirada deles, só que eles ainda são muito fortes. Então isso ainda não vai fortalecer o mercado de soja na Argentina, não é dessa vez que vai fortalecer esse mercado. Tanto é que a previsão desse ano aí é uma boa redução de área plantada. Previsão não, né? Está ocorrendo uma redução de área plantada de soja esse ano já, e você vai migrar bastante para o trigo, né? Vai migrar principalmente para o milho, porque o milho daí sim já foi retirado os impostos de exportação, eles vão acabar focando mais nisso. Bom, falando do milho, a safra 15/16 do Brasil teve uma quebra muito forte por conta do clima. A expectativa para a próxima, então, é de uma melhora. O ano de 2016 para o milho ele mudou totalmente a dinâmica do mercado. É um ano que a gente vai pensar por muito tempo ainda, né? Como ele foi fora da normalidade, como foi fora do comum. E para uma coisa tão fora do comum ter acontecido, a gente tem que ver que tem um grupo de fatores muito grandes por trás, porque não foi só uma coisa que deu errada, não foi só uma coisa que aconteceu para chegar nesse nível. A gente tem que ver que tudo começou no final do ano passado, no final de 2015, a hora que o câmbio disparou. Foi o momento que se deu uma disparada do câmbio ali e você acabou destinando muito produto, teve uma comercialização muito forte de milho para exportação. E daí você acabou retirando todo o produto do mercado doméstico, você teve uma paridade de exportação para regiões que nunca tiveram essa paridade antes, uma paridade muito boa de exportação, e você acabou exportando todo esse milho. Quando você entrou no ciclo atual, quando você entrou em 2016, você estava com estoques muito baixos, né? A gente não tinha nem precisão de quão baixos eles estavam ainda, a gente começou a sentir
em fevereiro, março, que não tinha mesmo produto no mercado, que tinha sido exportado muito. Daí você entrou numa safrinha. Quando você entrou na safrinha esperando aí, uma produção para normalizar, levar esse mercado para uma equalização, teve uma quebra muito grande. E boa parte desse milho da safrinha já estava também comercializado para exportação. E como você quebrou a oferta, o que tinha justamente estava comercializado. Daí esse milho ficou caro, era um milho que você deveria quebrar contratos para manter aqui no Brasil. Daí esse cenário de escassez perdurou o ano inteiro. A gente viu aí, basicamente aconteceu o Brasil, um país que é exportador do produto, por isso ele tem o que a gente fala, ele tem um prêmio, tem um preço físico de exportador, que é um preço físico que vai pagar o preço de mercado de oferta, o mercado de demanda menos o prêmio logístico, certo, para isso, considerando que o nosso frete é caríssimo, é muito precário, então significa que esse preço físico é baixo mesmo, certo? Para você conseguir retirar esse produto, você tem uma inversão total, porque se esse mercado antes tinha um preço muito barato, porque era muito difícil tirar esse produto, agora esse preço vai ser muito caro, porque é muito difícil trazer produto para esse mercado, a partir do momento que teve a quebra. Então foi uma mudança total de parâmetro, né, de participação do Brasil no mercado. Agora você vai conseguir voltar para isso no final do primeiro semestre do ano que vem, quando você tiver a entrada da safrinha, porque a primeira safra realmente ela vai ajustar o mercado, ela vai trazer uma oferta aí que vai dar conta até abril, maio, mas a gente vai estar falando do mercado com oferta excedente expressiva a partir de maio, junho, quando você começar a colheita da safrinha. É aí que a gente volta a ser um mercado exportador de vez. Qual que é a expectativa para 2017? Porque esse ano, como você falou, estoques muito baixos, preço do milho passando de R$50 a saca de 60 quilos aqui no estado de São Paulo. Sim. Para 2017, deve ter uma normalidade, mas até que ponto isso? O que a gente tem que levar em consideração é que a gente está falando de outro câmbio. Então, não dá para a gente falar das cotações do milho ali do primeiro semestre de 2015. Isso é outro mercado, é outra paridade de exportação que a gente tinha no passado. Quando a gente deu esse pulo no câmbio, mesmo agora com uma valorização, a gente está falando de um câmbio mais ou menos 40% acima do câmbio que a gente tinha no primeiro semestre de 2015, isso é muito importante para o milho, que é um produto que onera muito a questão do frete dele, né? É muito importante na composição de custos dele. Então, você vai ter um restabelecimento desses preços de mercado para um país exportador, com certeza, vai ter, a partir de junho, a gente tem excedente de milho no mercado doméstico. Agora, o preço ali no norte do Mato Grosso vai para 14? Eu creio que não, ou até 9, 11, como chegou a bater preço, eu creio que não. Para mim, o preço ele tende a ficar, por exemplo, naquela região muito mais próximo de R$20 por saca. É muito mais baixo, agora está 28, por exemplo, alguma coisa assim, 27 a saca. Agora ele deve cair para uns 21, 19, deve ficar nesse patamar de preço, 14 não mais. Se a gente pensar aqui o preço em São Paulo, né, a gente pode pensar nesse preço, agora ele está aí na casa dos 30 abaixo, a gente pode pensar dele até cair um pouquinho para um 28, mas eu não vejo mais ele atingindo aqueles valores muito baixos como no passado, porque esse câmbio dá uma possibilidade de exportação maior. É claro que o jogo do ano que vem para esse milho que vai ser plantado, porque as condições estão feitas. Você antecipou bastante o plantio da soja no Paraná e no Mato Grosso, você está abrindo o caminho aí para uma janela de plantio forte de safrinha. Os indicativos são que o clima vai ser bom no início do desenvolvimento desse milho, então você vai ter uma área grande com possibilidade climática boa vindo para esse milho. As condições estão dadas para uma safra muito grande entrando. Essa safra entrando, a gente vai voltar a ser exportador. O que vai determinar isso? Vai ser muita questão do câmbio. Isso vai ser essencial ao longo do ano que vem. A gente já viu aí, né, esse câmbio ele estava há um mês, um pouco atrás, um mês e uma semana aí atrás, uns 40 dias atrás, ele estava numa casa 3,15, sendo bem impressionado pela repatriação e no movimento de valorização. Ele inverteu isso com o acirramento de problemas políticos, a eleição do Trump e tudo mais. Ele rompeu, foi para 3,45 e agora ele está se valorizando muito forte essa semana. Ele está agora em 3,30 abaixo. Qual vai ser esse câmbio, qual a paridade que ele vai dar? Ele muda totalmente a conta de exportação. Quando ele vai de 3,30, quando ele vai para 3,45 e qual é o momento que ele vai estar. Ele vai determinar muito esse preço e como vai desenvolver o mercado interno. Eu não espero quedas tão fortes de preço. Agora, se esse câmbio valorizar mais, se ele se mantiver valorizado ao longo do primeiro semestre do ano que vem, sim, daí a gente pode estar falando de quedas muito fortes de preço de milho. Bom, importação. Esse ano o Brasil teve uma importação recorde de milho. Você acredita nisso para o ano que vem ou não mais? Não, eu acho que a importação, né, desde 2010, 2011, virou uma questão muito mais conjuntural no Brasil, né? Desde que você avançou essa área enorme aí de milho segunda safra para o centro-oeste, a gente passou a ser um mercado totalmente líquido para exportação. Esse ano foi uma quebra mesmo, e não foi só uma quebra, foi uma quebra associada com um movimento violento de exportações no final do
ano anterior, foram algumas coisas que, às vezes até independentemente, acabaram deixando o mercado brasileiro vazio de milho, sem produto para exportação. Com essa entrada dessa safrinha forte, eu não vejo espaço para importação. A gente é muito competitivo, né? A gente não é mais competitivo até por questões logísticas para exportar, mas a gente é muito competitivo, então muito difícil. O que deve acontecer é aquelas coisas pontuais, por exemplo, produto vindo do Paraguai, para as regiões próximas ali em Santa Catarina e Paraná, mas tirando movimentos como esse, não, tudo para exportação. Ok, muito obrigada pela sua vinda aqui e pelas suas explicações, Muito Tadeu. obrigado. Vocês acabaram de ouvir a entrevista com o Tadeu Silva, ele é diretor de inteligência de mercado da FC Stone. Voltamos ao programa.